Olá, boa noite a todos. Primeiro, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui hoje. O Cine Ninja tem sido um parceiraço, assim, né, do nosso trabalho, contribuindo muito para a divulgação do cinema brasileiro. Então, agora para a formação, criando rede, discutindo cinema. É muito bacana participar dessa iniciativa. Queria agradecer a Ana, a Isis, enfim, toda a galera do Cine Ninja. Eu sou Ana Peta, a minha formação, eu venho do teatro, eu fiz artes cênicas e trabalhei muitos anos em companhia de teatro, e depois fui caminhando para o audiovisual. Produzi um filme chamado Repare Bem, que é um documentário sobre mulheres perseguidas políticas. Depois co-dirigi um filme chamado Oswaldão, que é sobre um guerrilheiro do Araguaia. E aí, com a Helena, a gente começou a trabalhar juntas, a gente criou uma série chamada Unidade Básica, que eu sou atriz e criadora, e agora o Quando Falta o Ar, que é um documentário que está nos cinemas em cartaz agora, nesse momento. Um pouquinho para a gente começar a nossa conversa. Bom, boa noite a todos, eu sou Helena, estou muito feliz também, como a Ana falou, de estar aqui com vocês, é uma honra, assim, admiro demais o trabalho da Mídia Ninja, do Cine Ninja, muito obrigado, Ana, Isis, todos vocês, a gente está super feliz de participar, é muito legal estar com gente, eu estou vendo aqui as pessoas colocando de vários lugares do país, né? Eu sou médica de formação, sou criadora e roteirista da série Unidade Básica, né, que a Ana já falou, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a série, não sei se todo mundo conhece, enfim, e diretora do documentário Quando Falta o Ar, que é o nosso objeto aqui de discussão maior, e a gente trouxe um trailer, né, eu não sei se todo mundo, enfim, acho que o filme está em cartaz agora em várias, esteve em algumas capitais, agora está entrando em outras, mas eu acho que talvez nem todo mundo conseguiu assistir com certeza, então a gente achou legal passar um trechinho para vocês, para começar a conversa. Vai, respira bem fundo, isso. De novo. De novo. De novo. Não chora. Oh, meu Deus. Ô, doutora, não faz mal eu comer macaxeira? Fiquei pensando lá assim, mas as pessoas que pagam vai ficar entubado, pagam para respirar. Agora você já imaginou, se a gente tiver que pagar para Deus esse ar que a gente respira, quanto a gente está devendo a Deus? Seu José? Abre os olhos, seu José. Meu nome é Riuiche Baniwa. Eu tenho 2 sangues indígenas correndo na minha veia. Eu acredito neles, na ciência, né? Esse tracinho aqui com C significa que o exame foi feito da forma certa, que tá tudo bem. E dou negativo, tá? A coragem tem que ficar em cima do medo, né? O SUS é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Não vão ser esses caras que vão destruir o SUS, porque o SUS está dentro da gente. Nós somos o SUS. Já sei que a flor da formosura usa. Cheguei. Será no fim desta jornada nada. Passei já. A gente conversou um pouquinho, né, do que seria hoje aqui o nosso bate-papo. A gente quer muito ouvir vocês, enfim, a gente vai depois abrir para perguntas e colocações, né?
mas a gente escolheu esse nome, assim, quando Fotoar, Novas Narrativas e Memória, porque a gente acha que são duas questões, né, importantes, assim, dos nossos trabalhos. E eu vou começar falando um pouco sobre essas novas narrativas, que, na verdade, a gente quis dizer novas narrativas relacionadas a esse campo da saúde, né? E eu acho que quando o Falta ao Ar vem dessa história do nosso encontro como realizadoras, de alguma forma, eu e a Ana, e vem desse processo que a gente já tinha vivido de construção da série Unidade Básica, né? Então, eu fui trabalhar numa unidade básica de saúde, eu fiz medicina, fiz residência, fui trabalhar numa unidade básica de saúde em Campinas, e naquele momento, assim, a gente tinha uma visão muito forte, talvez mais do que agora, porque depois da pandemia isso de alguma forma se alterou um pouco, de que o SUS era muito mal visto, né? Muito maltratado. Acho que a mídia, tudo que era ruim era o SUS, e tudo que era bom, mesmo que era SUS, não era SUS, né? Era o nome do hospital, alguma outra coisa assim. E eu trabalhando na unidade básica, tive muito essa sensação de que esse universo da saúde era, de alguma forma, mal retratado pelo audiovisual em geral, principalmente pela ficção, né? Porque eu acho que a gente tem essa tradição das séries médicas norte-americanas, né? Que são sucesso no mundo inteiro. ER, Grey's Anatomy, enfim, todo mundo conhece, todo mundo já assistiu, né? Não que não sejam séries muito bem produzidas, muito bem roteirizadas, mas que trazem ali uma série de concepções também sobre o processo de saúde e doença, sobre o cuidado, que quem trabalha no SUS, e principalmente na atenção primária, por exemplo, em saúde, olha para aquelas séries e fala, meu Deus, né? Porque, em geral, é um grande hospital, privado, médicos galãs, né? Enfim, e em geral os roteiros vão tratar ou de doenças raras, que é, por exemplo, House, que vai discutir, geralmente é um caso muito difícil, muito raro, e aí você, por meio de vários exames de imagem e tal, você tem aquele personagem que é o House, que é um gênio e que descobre o que é no final. Ou então a gente tem um modelo de roteiro da série de emergência, que vai morrer, não vai morrer, adrenalina, enfim, né, o que é IAR, essas séries mais assim. E todo mundo tem suspeita de lúpus, exatamente. E quem trabalha no SUS, enfim, principalmente nesse ambiente que é a atenção primária, lida com os casos das doenças comuns no dia a dia. É hipertensão, é diabetes, é doença infecciosa. E mesmo assim não são menos complexos, né, de serem resolvidos, porque a gente tem uma impressão, às vezes, que por serem doenças mais frequentes é fácil, né, é fácil saber o que a pessoa tem, então é fácil trabalhar num lugar desse, não é, né. Então, assim, vivendo um pouco isso, essa realidade, e também um pouco dessa discussão que tem um campo da saúde coletiva brasileira, que já faz há muitos anos, né, sobre como é insuficiente você pensar na medicina, na saúde, só como uma questão biomédica, que existem vários determinantes sociais, então que, por exemplo, o racismo, a misoginia, a transfobia, tudo isso vão interferir no processo de saúde e doença, enfim, tem uma série de questões desse campo. A Ana, atriz, estava fazendo uma série na época, uma outra série de TV, e a gente meio que teve uma ideia de, nossa, se existisse uma série no Brasil que contasse um pouco essa realidade, né, do que é um lugar de atenção primária do SUS, na periferia de uma grande cidade, que casos que chegam ali, como os profissionais de saúde se envolvem naquele caso. E a gente escreveu esse projeto, isso foi 2012, né, já faz 10 anos que a gente começou. E naquele momento a gente vivia num país um momento de que existiam políticas culturais, existiam o SUS, atenção primária, a gente tinha o lançamento dos Mais Médicos, né? Era um momento que a gente teve uma confluência, assim, do ponto de vista político, que eu acho que favoreceu que a série, de alguma forma, acontecesse, né? A gente escreveu um projeto, a gente entrou no edital, que eram das TVs, os canais de TV fechados têm uma lei, né, de que eles têm que ter um conteúdo nacional. Então, a Universal Channel, que é o canal que passa a unidade básica, ela tinha uma obrigação de ter determinadas horas por semana de conteúdo nacional, e com isso a Ancine abriu editais para essas séries independentes de TV.
a gente entra nessa onda dessas políticas, e aí teve a primeira temporada de Unidade Básica, né, que foi em 2016, que a gente lançou a primeira temporada. Junto com a série, eu, no meu caso, não com a Ana, mas eu fui estudar um pouco isso do ponto de vista mais acadêmico também. Então, meu doutorado é sobre o processo de criação da série, quais os conceitos do ponto de vista do campo da saúde coletiva que a série consegue, de alguma forma, potencializar, ou quais ela não consegue dar conta, né? Porque também existe um formato pré-estabelecido de séries de TV. Então, por mais que a gente tivesse querendo criar, né, alguma coisa em contraponto às séries tradicionais, que a gente é acostumado a assistir, médicas, a gente também se deparou muitas vezes com formatos fechados de séries. Então, tem tantos episódios, tem que ter tantos personagens, tem que dialogar com as séries médicas. Então, o casal protagonista são um médico e uma médica, eles vivem um romance, enfim, tem um monte de coisa que, na hora que você vai fazer o roteiro, existem, como qualquer projeto que a gente participe, existem disputas, né? Existem atores, existe o canal de TV, existe a produtora, existe... Então, tudo isso acaba que vira uma série de discussões, enfim, em algumas questões a gente consegue avançar mais, outras não consegue nem tanto. Meu doutorado é um pouco mapeio, assim, esses atores, tal, o que foi esse processo de construção da série Unidade Básica. E aí a gente pode, enfim, depois discutir um pouco mais sobre isso também. Mas aí, quando chega, a gente fez a primeira temporada em 2016, 2018, 2019, a gente escreveu uma segunda temporada, que aí a gente, na verdade, a série, os dois protagonistas, eles disputam visões diferentes dessa questão relacionada à saúde. Na segunda temporada, a gente entra mais em temas estruturais, assim, do país, então, discute a questão de moradia. O primeiro episódio é um paciente que tem tuberculose numa ocupação, tem um episódio de feminicídio, discute direitos reprodutivos, tem um episódio que discute a questão do aborto. Então, acho que a gente foi avançando, assim, para tentar discutir nos episódios questões que eram muito estruturantes e muito próprias do país e que interferem diretamente, né, na saúde, na doença, enfim, nesses processos. E aí a gente lançou a segunda temporada em 2020, durante a pandemia. E é aí que começa, enfim, a gente, quando começa a pandemia, a série já estava gravada, a gente achou que, nossa, porque a série não ia falar da pandemia, a gente achou que podia ser muito estranho, numa série que fala de saúde, não citar a pandemia, mas a gente percebeu que foi ao contrário, porque os temas que a Unidade Básica discutia acabavam que, na pandemia, isso foi ainda mais evidenciado, né? Todas essas questões que a série traz, a pandemia provou que ainda o problema ficou ainda pior, né? Maior, e aí que começa o processo de Quando Falta o Ar, que foi quando a gente, então, começa a entrevistar profissionais de saúde de vários lugares do país, e começa a ideia do documentário. Mas aí eu acho que talvez a Ana podia falar um pouco melhor dessa questão da memória, dos outros trabalhos que ela faz, e depois a gente volta para falar, então, mais sobre Quando Falta o Ar. Pegando o gancho aí, começa a pandemia, e a gente, como todos que estão aqui, a gente começa a pensar o que é que a gente faz diante, né, desse momento trágico que a gente vivia no Brasil, que era a pandemia mais o governo Bolsonaro, um governo que jogava para a morte, né? E a gente começou a pensar no que fazer nesse momento. Eu já tinha trabalhado, esse tema da memória é um tema que vem comigo há alguns anos, né? Como eu falei para vocês, eu produzi um filme sobre 3 gerações de mulheres perseguidas políticas, que é o Repare Bem. Depois eu co-dirigi um filme que é o Oswaldão, que é sobre um guerrilheiro do Araguaia. Então, esse tema de que é necessário narrar, né? Que a gente precisa narrar do ponto de vista das mulheres, dos negros, da classe trabalhadora, dos trabalhadores, de quem não conta geralmente a história,
que é necessário narrar a história a partir desses pontos de vista, né, que nunca aparecem na história oficial, isso já vinha me acompanhando com os outros filmes. E aí a Helena começou a entrevistar por Skype uma série de colegas profissionais de saúde que estavam na linha de frente, e a gente juntou essas duas ideias, que era criar um documentário sobre a pandemia, filmar a pandemia a partir do ponto de vista dos trabalhadores, das trabalhadoras do SUS, em especial das trabalhadoras do SUS, porque são 70% dos trabalhadores do SUS são as mulheres. E a gente acompanhando o trabalho delas, as angústias, as questões, e elas à frente desse processo todo, a gente achou que o caminho era contar a pandemia a partir desse ponto de vista. Eu acho que é importante essa questão da memória, a gente juntar, né, quando a Helena traz a questão da narrativa da saúde, de como se constrói esse imaginário do que é um profissional de saúde, do que é um lugar onde se cuida das pessoas, e que a gente tenta mostrar outra possibilidade, né? Então, quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem de uma estudante dizendo assim, eu resolvi fazer medicina de família e comunidade depois que eu assisti a série. Eu acho que a pessoa não resolveu fazer porque ela assistiu a série, porque já tinha alguma coisa dentro dela, uma vontade, um desejo, né, um coração, que dizia para ela que ela tinha que buscar um caminho. Talvez assistir a série possa ter feito ela visualizar uma possibilidade. Porque o audiovisual cria o imaginário, o audiovisual está no nosso imaginário. Quando a gente constrói relações amorosas, a gente constrói a partir de coisas que a gente viu no audiovisual, né? Enfim, o audiovisual está presente em toda a construção da nossa subjetividade, do nosso imaginário. E, junto dessa visão, dessa questão da construção do imaginário, a questão da memória. Eu acho que, pensando na ditadura militar, principalmente, a gente começa a entender a importância da memória, das reparações que devem ser feitas, né? Da prestação de contas com a história, assim, né? A gente viveu na nossa... Todos nós aqui vivemos na nossa pele o que é a volta do fascismo para o Brasil. Né? Então, quando a gente falava, é preciso falar sobre a ditadura militar, é preciso resgatar essa memória, é preciso fazer as reparações necessárias, é preciso que os culpados sejam condenados, é porque é necessário olhar para o passado, construir memórias para a gente poder seguir em frente. E eu acho que o Quando Falta o Ar, ele procura ser um pedacinho, ser um tijolinho na construção dessa memória da pandemia. A gente vai narrar essa história, né? As novas gerações vão saber como foi a pandemia no Brasil através das nossas narrativas, né? De como nós vamos contar para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, como que a gente vai contar o que foi a pandemia. E a gente fez uma opção de contar a partir das trabalhadoras do SUS. E eu acho que isso tudo que a gente está falando tem muito a ver com o trabalho do Mídia Ninja também, do Cine Ninja, porque eu acho que a gente foi percebendo no Brasil cada vez mais a importância das novas narrativas, de construir narrativas, da gente contar a nossa história, da gente se comunicar para além dos grandes veículos de comunicação, criar alternativas de comunicação, criar novas possibilidades. Eu acho que o documentário tem muito a ver com isso. Aí, pensando um pouco só, para entrar um pouquinho na forma, que aí depois a gente pode resgatar isso nas perguntas e abrir para a gente debater. Quando a gente pensou, então, vamos fazer um filme, ele vai ser a partir de qual ponto de vista? As trabalhadoras do SUS. Como é a linguagem? E aí, acho que tem a ver um pouco com uma visão de que a gente percebia que o jornalismo estava fazendo muita imagem da pandemia, criando muitas imagens, e que a gente tinha que procurar um outro tempo, um outro ritmo, outro lugar para a câmera,
uma outra visão, né? E aí a gente foi procurar uma linguagem menos jornalística para fazer o documentário. É um documentário que não tem entrevistas, ele aposta muito na força das imagens e das personagens, das trabalhadoras que a gente acompanha, e caminha por aí. Deixa eu só completar só uma coisa dessa parte do documentário, que eu acho importante, assim, de fazer essa relação do que a gente já vinha discutindo, a relação que tem mesmo com a série, né? Porque eu acho que tem uma coisa de ritmo, porque, em geral, esse universo da saúde é tratado com esse ritmo muito frenético, como se fosse um filme de ação, e a gente quis trazer para o documentário um outro ritmo, né? Então, os planos são longos, a gente acompanha realmente o que o trabalho em saúde realiza, né? Então, por exemplo, tem uma cena que é um banho no leito, e aí a gente acompanha o trabalho das enfermeiras dando aquele banho no paciente no leito por minutos, né? Não é um corte, cortou, vai para outra coisa, né? Tem a demora, que é um pouco a nossa discussão sobre o cuidado, né? Porque eu acho que às vezes esse universo da saúde é muito retratado só a partir do faz exame de imagem, escaneia o corpo inteiro e vê o que a pessoa tem e prescreve, enfim. E, na verdade, a gente acompanhou essas mulheres durante a pandemia e viu muitas cenas de como se dá o cuidado. E o cuidado se dá de diversas formas, né? Se dá na casa dos pacientes com a visita da agente comunitária de saúde, por exemplo, se dá num banho de leito, se dá dentro de um complexo penitenciário, que a gente acompanhou uma médica, que é a Andréia Beatriz, que é maravilhosa, que faz um trabalho ali com os internos de cuidado, né? Ela coloca música, ela coloca Racionais, ela coloca Emicida, ela toca nas pessoas. Essa primeira cena do trailer é ela examinando o paciente, ela examina mesmo o paciente. Então, eu acho que essa questão do ritmo e de trazer para a dimensão do cuidado era uma questão que a gente discutiu bastante, e uma outra questão que é olhar para outros lugares, porque eu acho que também a gente às vezes acha que é só por exemplo, a UTI, né? Em geral, no jornalismo, se a gente assistisse o jornalismo tradicional, eu digo, Jornal Nacional, pandemia era a cena de UTI. E o sistema de saúde tem muitos outros lugares. Então, tem a atenção primária lá, que a gente foi no Morro da Conceição, tem dentro do complexo prisional equipes de saúde que cuidam dos internos, tem comunidades ribeirinhas que tem equipes que vão até lá. Então, também a gente tentou mostrar outros cenários que fazem parte do que é o SUS, né? E que está em vários lugares do país. Então, um pouco do que a gente discutiu, assim, e na forma, só para encerrar, a gente tem um filme que é de um documentarista que é o Weissman, Frederic Weissman, ele filmou o Hospital, então tem um filme que chama Hospital, né, que é de observação direta. Então, isso foi uma certa referência para a gente, porque ele fez esse trabalho de filmar dentro de um hospital, mas a gente, de alguma forma, queria trazer um outro tipo de sensorialidade, digamos assim. Então, o nosso filme, ele tenta se aproximar mais da pele, né? Tem várias cenas que tem água, então esse banho, sabe? Eu acho que a câmera ela é muito mais junto, né? Porque como a gente queria retratar o trabalho, esses trabalhadores, e o trabalho em saúde envolve os corpos das pessoas, envolve limpar as pessoas, envolve carregar as pessoas, envolve esse contato. A gente não queria deixar uma câmera longe, só observando, né? Como alguns filmes documentários de observação fazem, né? Então, a gente também tentou captar, e eu acho que a montagem ajudou muito nisso, que foi o Paulo Celestino que montou, que é o roteirista também, que é maravilhoso, e a fotografia, enfim, do Léo Bittencourt, ajudaram a gente a criar esse lugar mais próximo, assim, do corpo, das sensações, os sons, né? Então, tem muito som da UTI, o som das músicas que é colocada na UTI, que é colocada dentro do presídio, que é colocado. Então, a gente tentou também trazer outras dimensões que não só uma observação direta, né? Acho que isso foi uma das coisas que a gente conversou bastante. Mas acho que a gente pode abrir também para ouvir aí o pessoal. Boa, gente. Obrigadão.
Vamos nessa. Quem tiver pergunta, Lenine falou, né, que já vem acompanhando aí também, já fez algumas reportagens. Seria legal aí, pessoal, puder abrir a câmera. Se não puder abrir a câmera, manda uma mensagem aqui que a gente lê. Eu, infelizmente, gente, eu não assisti. Eu tô morando aqui em Brasília e, cara, o horário que estava disponível era tipo assim, 1h30 da tarde no Guará. E esse horário foi difícil, assim, mas eu tô louca para assistir, pelo que eu assisti, e é isso, assim, a gente já acompanha há muito tempo também a trajetória de vocês, né, e principalmente a partir desse documentário, né, então muito, para nós é muito, falando enquanto ativista também da Ninja e da Cine Ninja, esse tema, né, de memória, preservação enfim, e documentário, né, ele é super pulsante, assim, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta. A Ana Lucchesi está ali com a mão levantadinha também para fazer na sequência. E aí, gente, quem quiser vai levantando a mão, vai mandando mensagem. É um pouco nisso que eu falei, assim, aqui em Brasília, né, que é Brasília, está numa sala de cinema num horário ruim, né, meio tal. E na aula passada a gente conversou com o Sérgio de Carvalho e a Carla Martins, que também está com Noites Alienígenas, também nessa corrida, né, para conseguir manter o filme por mais tempo, né? Então é uma luta permanente, né? Essa coisa do cinema, tanto para produzir, para você conseguir botar o filme para rodar, depois para manter ele para chegar em mais gente. Eu queria saber se vocês têm já um plano assim de streaming, de continuar com essa trajetória dele assim para chegar em mais gente e por mais tempo, assim. Essa é a minha primeira pergunta que eu teria. Ana, acho que essa questão da distribuição é uma questão central, assim, que eu espero que a gente agora, que o país, que as políticas culturais consigam pensar e criar outras possibilidades, porque é isso, é muito difícil. Primeiro que assim, já é muito difícil muito difícil produzir, o filme ficou pronto. É muito difícil chegar, um documentário já está no cinema. A maioria dos documentários não vão para o cinema, né? Já é uma coisa... Mas aí você consegue, no nosso caso, é o dono, o exibidor que topou colocar nas salas e tal. Mas aí você tem uma pressão que é essa, assim, o filme ele tem que fazer um número de espectadores, senão ele fica menos tempo em exibição. E aí fica aí no horário, às 2 da tarde, tal, porque você não tem uma política que, mesmo para que esses exibidores que querem fazer, que desejam fazer, que querem colocar os documentários, filmes brasileiros em cartaz, possam fazer, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa, é a gente lutar, não tem outra palavra, para que tenha uma política de distribuição dos filmes brasileiros, né? Então, isso dos filmes brasileiros, e que para filmes que não sejam só os filmes norte-americanos, cheguem para a gente, filmes do mundo inteiro, para que a gente possa assistir também filmes do mundo inteiro. Essa é uma coisa. Aí uma outra coisa o que a gente faz diante disso. Então, a nossa decisão é cumprir essa etapa, lutar para ele ficar o maior tempo possível, divulgar, contar com a ajuda de vocês, contar com a ajuda de todas as redes para fazer com que as pessoas possam ir ao cinema. E no momento seguinte, a nossa ideia é fazer exibições pelo país, num circuito alternativo de universidades, unidades de saúde, hospitais universitários. Então, a gente está conversando com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, pensando caminhos para que o filme possa chegar a uma rede maior e possa ser exibido. A gente fala assim, chegar
como o SUS, né? Está em todos os lugares, poder estar em todos os lugares, cidades pequenas, enfim, que a gente crie mecanismos para que ele possa ser exibido em muitos lugares. Depois disponibilizar em algum streaming, enfim, alguma plataforma, mas eu acho que antes disso, o nosso desejo é ainda conseguir exibir fora do cinema comercial. Eu acho só completando, eu acho que é interessante esse processo, mesmo no cinema comercial, a gente estreou em algumas capitais, mas aí depois foi assim, fruto de mobilização mesmo das pessoas, né? Assim, a gente que estava em Fortaleza, não, esse filme não vem, então vamos falar aqui com o Dragão, não sei o que organiza. Aí João Pessoa, tá lá, Cine Banguê, não sei o quê. Então começou a ter uma articulação de lugares que queriam trazer, de convencer os cinemas a trazerem, mas em geral é isso. O que é triste é isso. Ele entra muitas vezes nesses horários, né, que é 1h30 da tarde, e aí, se na primeira semana você não faz determinado número, já na segunda semana não aparece mais. Então, toda semana a gente fala, e agora? Já não está mais lá. Acho que Brasília, por exemplo, já nem está mais. Por isso, porque deixa no horário, aí não vai ninguém, aí fica uma semana. Mas, apesar que a gente está na 6ª semana já. Então, para um documentário, está indo bem, estamos né? resistindo. Mas é isso, é uma luta. Só complementando também, antes de passar para a Ana, que está com a mão levantada, essa coisa do circuito de festivais também é super importante, né? Porque daí já coloca ali que o filme ele foi né, contemplado para o Oscar, ao mesmo tempo passou por É Tudo Verdade, né? Tem esse circuito de festivais. Uma hora eu também queria conversar um pouco mais a fundo, assim, numa aula de formação também, da importância dessa cena dos festivais, né, para a vida dos filmes, né? Isso é uma coisa, acho que é muito importante que você falou, porque no nosso caso, e a Helena falou também sobre isso, sobre esse ativismo, né, essa militância do filme, foi um processo muito bonito, assim, porque é isso, a gente participou do É Tudo Verdade, aí a gente ganhou o festival, É Tudo Verdade, qualificou para o Oscar, né? A gente sabia que uma campanha do Oscar é uma campanha milionária, enfim, que é uma coisa, uma dimensão, né, muito grande e tal, mas que o engajamento dos profissionais de saúde, de artistas, de gente que entrou para fazer essa campanha, vocês com a gente, enfim, esse engajamento... O Cine Ninja. O Cine Ninja, o Mídia Ninja. Esse engajamento todo, ele criou um espaço para o filme e para o cinema, inclusive. Esse caminho do filme tem a ver com o ativismo, tem a ver com uma militância mesmo, assim. E isso foi uma experiência muito que juntou essa história dos festivais, da qualificação para o Oscar, com uma militância fazendo uma campanha. A nossa campanha foi uma campanha assim, foi uma campanha na guerrilha, né? E ela foi muito importante. A gente não entrou entre os indicados e tal, mas para o filme foi muito importante. Não, e foi muito importante, só completando, porque a Ana quer falar também. Para o SUS, eu acho que é importante também, sabe? Assim, porque a gente fez uma hashtag, né? SUS no Oscar. E aí isso vai gerando um lugar de colocar isso no centro do debate também. O SUS, a importância do SUS, o SUS na pandemia, como o SUS foi... Né? Eu que sou do campo aqui da saúde coletiva, a gente fez o lançamento em Brasília, e aí a primeira-dama, a Janja, foi, né, a ministra da Saúde, porque a gente foi no dia da Semana das Mulheres, né, do Dia Internacional das Mulheres. Então, foi a ministra das Mulheres, a Cida, Luciana, as ministras mulheres foram na sessão, que foi um momento muito, muito importante, assim. E no dia seguinte, o presidente Lula nos recebeu. E isso, assim, além de colocar, acho que a pauta do cinema, do audiovisual, né, como o presidente recebendo, né, diretoras, e as mulheres do SUS estavam lá com a gente, né, as personagens, as Rafaela, Conceição, enfim, essas mulheres que aparecem no filme foram com a gente.
Então, além do cinema virar uma pauta, digamos, para o presidente parar uma hora do dia dele e receber a gente, também discutiu o SUS, né? Porque aí para o Lula, então o SUS é importante, a Nízia já falando do SUS ali e tal. Então, acho assim, esse ativismo, né, que vem dessa militância, e que eu acho que a Mídia Ninja e o Cine Ninja foram muito importantes para a gente naquele momento, vai abrindo esses espaços, né? Esses caminhos, tanto por ponto de vista da cultura, quanto, no caso da saúde, para uma discussão sobre a importância de um sistema público de saúde, né? Perfeito. Ana Lucchesi. Olá, estou bem feliz de estar aqui hoje, porque faz um tempo que eu estou querendo conversar com vocês. Eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado sobre obras realizadas durante a pandemia, e eu tenho comparado algumas obras realizadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, a minha maior curiosidade, porque eu vi que vocês fizeram, e vocês também entraram nessa área acadêmica, vocês estiveram nos Estados Unidos como fazendo intercâmbio de pesquisa, apresentaram em universidades, apresentaram para o público americano, e a minha pesquisa das obras realizadas durante a pandemia vão muito no sentido de entender o que a gente fica de conhecimento, do ponto de vista de criar novas narrativas, de mexer com o imaginário, de tentar aproveitar esse momento e os experimentos que nasceram desse momento. Como vocês falaram no começo, né? Vocês estavam fazendo uma série que tinha um certo formato, e aí vocês, de repente, tiveram uma oportunidade de fazer algo que trouxe outras camadas bem diferentes, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, essas reverberações do que fica, e principalmente comparar, né? O que vocês sentiram levando isso para um público americano, para a academia nos Estados Unidos, o que vocês veem, assim, que esse documentário leva de conhecimento, de trocas? Então, a gente teve uma série de exibições durante essa campanha do Oscar, né? Porque quando você aparece nessa primeira lista, você precisa fazer exibições para os membros da academia lá, né? Então, a gente fez uma exibição no cinema lá em Nova York, em Los Angeles, em Boston, a gente fez algumas pequenas exibições, uma um pouco maior que foi dentro da academia em Los Angeles, que um dos nossos, porque aí você precisa ter alguém que te convide de alguma forma, e o Wagner Moura foi esse nosso padrinho, né? Ele assistiu o filme, ele foi super, assim, muito querido, gostou muito do filme, enfim, então foi um momento muito importante, assim, para a gente nessa apresentação. Fora isso, eu tenho um trabalho, né, como pesquisadora, eu continuei um pouco pesquisando essa relação entre medicina e imagens, tal, e aí desde setembro, vou terminar agora, eu sou Visiting Scholar lá no departamento chama Film Study Center, é um centro de estudos de cinema de Harvard, né? Quem coordena esse centro lá é a Joana Pimenta, que é não sei se vocês conhecem, mas ela é uma portuguesa que dirigiu agora esse último filme junto com Ardilei Queiroz, que é o Mato Seco em Chamas, que é um filme extraordinário também, assim, eles fazem um trabalho, né, o Ardilei Queiroz é um cara, eu acho, muito, muito foda, assim, do sistema nacional. Mas então, eu estava lá como pesquisadora, e aí eu tive a oportunidade de apresentar tanto a série, né, quanto o documentário em alguns momentos. Quando a gente apresenta dentro desse público mais da saúde coletiva, é muito interessante porque eles não têm um sistema de saúde público, né? Então, fica uma coisa, às vezes, isso é ficção? Como assim? Vai na casa das pessoas, sabe? Eles não entendem, assim, muitas vezes as perguntas são porque não tem esse entendimento do que é um SUS, né, por lá. Mas, assim, quando a gente apresenta para quem é mais do público do cinema, tal, eu acho que tem essa coisa interessante da gente fazer uma discussão. Primeiro, a gente ter conseguido filmar durante a pandemia, né? É visto como uma coisa, nossa, um momento que era muito difícil todo mundo filmar, então as pessoas têm muita curiosidade. Eu acho que tem uma questão que eles vivenciaram governos muito parecidos, de alguma forma, né? Então, o negacionismo, tal, Bolsonaro e Trump, mas a gente tem essa questão de que a gente tinha o SUS, né? Então, é um pouco, a gente mostra um pouco através do filme, assim, olha, apesar de tudo, apesar da resposta ter sido um desastre, apesar do número de mortos, existia um sistema aqui tentando resistir,
né? Existiam essas mulheres aqui, existia um sistema público aqui. Então, eu acho que abre uma série de discussões, né? Assim, quando a gente apresenta fora, assim, né? E em geral, essas universidades, assim, como Harvard e tal, não é só um público americano, tem gente do mundo inteiro, né? Então, você consegue discutir um pouco, assim, diferenças relacionadas à resposta da pandemia em vários lugares do país, tal. Então, foi uma experiência muito interessante. Mas depois, Ana, vamos conversar mais sobre essa sua pesquisa aí, porque a gente pode, enfim... Eu vou te mandar de novo uma mensagenzinha no Instagram para a gente trocar uma ideia. Obrigada. Tá, viu? legal. Ana, quer complementar alguma coisa, não? Eu também queria comentar, por exemplo, dessa diferença. Eu cheguei a ver um filme nos Estados Unidos sobre Nova York, e exatamente isso que você comentou, era UTI, era bem cara de ar, e o que mais me chamou a atenção no filme de vocês, com relação ao que vocês comentaram, dessa delicadeza, desse cuidado, esse cuidado com relação ao drama, né? A não retratar um negócio de uma forma dramática ali, as pessoas morrendo. Eu achei muito sensível, muito diferente, muito bonito do ponto de vista de narrativa, não ir para esse lugar, que todo o jornalismo vai, não só o jornalismo, mas a ficção vai. Eu não cheguei a ver a série de vocês, mas eu acredito que não dá muito para fugir numa série de ficção, esse lugar do drama também, né? E eu achei sensacional como vocês conseguiram trazer esse retrato sem ir para esse lugar tão dramático. Essa questão do drama sempre foi uma preocupação nossa, assim, porque o tema é muito trágico, né? É uma tragédia. A gente viveu foi uma tragédia, né? E até eu acho que até só para complementar essa questão da memória, assim, quando eu vejo o filme hoje, eu penso assim, gente, a gente viveu isso. Porque tem uma tendência, eu acho que é do ser humano, enfim, de virar a página. A gente precisa seguir. São 700 mil mortos, mas a gente precisa seguir. Então, a gente tem esse mecanismo, eu acho, né? Então, às vezes as pessoas têm uma resistência a assistir o filme pensando que vão assistir um drama. E o nosso caminho foi pelo contrário, a gente foge do drama o tempo inteiro, assim, porque não que seja fácil fazer drama, porque não vou entrar nessa questão, mas a gente queria um outro lugar de sensibilidade, né? Assim, buscar uma sensibilidade, não pesar, né? Não pesar no drama mesmo, buscar o sentido da tragédia do que aconteceu, do trágico, com uma sensibilidade que segurasse um pouco a gente ali para ir acompanhando os personagens na delicadeza, num lugar mais sensível, em outras sensibilidades, né? Procurar uma sensorialidade, como a Helena falou, o trabalho, é um outro lugar que a gente tenta caminhar. Só ler aqui o comentário que a Juliana Guzmán falou, né, que ela tá comentando ainda sobre o que a gente falou dos festivais de cinema, né? Que ela falou, mas fiquei super chateada com todos os festivais abrindo mão das transmissões online, que foi uma experiência ótima. Acaba que atrofia o potencial de público enorme, que às vezes não está nos grandes centros, nos quais os festivais geralmente acontecem. Que foi, a gente até falou um pouco, e eu conversando com a Juliana mesmo, que é isso, o festival É Tudo Verdade, foi uma experiência ótima para a gente ano passado de cobertura, nós, enquanto Cine Ninja, por exemplo, de cobertura, né, da possibilidade de assistir os filmes, né, essa coisa que a gente consegue trazer o Brasil inteiro numa comunidade, todo mundo tá ali, e essa foi, querendo ou não, uma experiência, acho que boa, né, pro cinema, né, essa coisa da exibição híbrida, né, tanto do presencial quanto o online, né, foi como que muito dos festivais a gente conseguiu acompanhar nos 2 últimos anos. Então ela está comentando nesse ponto, assim. É verdade. E mais alguém, gente? Lenine está ali, levantou a mão. Pode abrir o mic.
Eu vou abrir pelo celular aqui. Tá bom, estamos te ouvindo. Bom, primeiro falar que a gente estava doido para ter essa formação e muito, muito melhor se a gente tivesse conseguido assistir, mas é tanto percurso acompanhando que parece que eu assisti o filme, assim, e tô doida porque a linguagem me parece bastante inovadora e ela atinge assim um ponto muito central nessa questão da valorização do SUS, que eu acho que a gente, assim, o Brasil inteiro precisa ver. E aí a minha pergunta é, qual que é o próximo percurso dessa campanha, né? Sendo que vai vir agora o Paulo Gustavo, a gente vai ter um destrave também, né, nas políticas culturais. Como que vocês estão pensando de fazer campanhas, né, para além dos festivais, para além das salas de cinema, né? Se vocês estão pensando em integrar a Rede SUS e alguma campanha para distribuição e para, né, para a gente poder acompanhar também, porque eu acho que os profissionais de saúde poderem assistir, sabe, vai ser incrível, eu acho que eles merecem isso. Eu não sei quais projetos vocês têm em mente aí, eu gostaria de saber. Obrigada. Não, a gente iniciou, eu acho que o que a gente quer é que chegue em cada UBS, em cada, assim, tem muitos lugares, né? As universidades, todos os lugares de formação. Eu acho que é um filme, enfim, que como memória, como registro de um momento da história, poderia estar em aulas de história, né? De ensino médio, enfim, eu acho que ele tem... a gente queria que chegasse, né, em muitos lugares, então a gente iniciou um processo de conversa, assim, com gestores do SUS, Ministério da Saúde, ou mesmo existem os conselhos dos secretários municipais de saúde, secretários estaduais, enfim, tem uma série de entidades, né, Conselho Nacional de Saúde, para ver como é que a gente faz para viabilizar essa parceria. Opa. Tem uma coisa, Lenine, que eu que não sou da área da saúde, que eu sou muito impressionada com o SUS. E eu acho que isso que você falou, de que todo mundo deveria ver, que todo mundo deveria conhecer, eu falo isso porque, assim, a gente pegou um barco e viajou horas com a equipe de saúde, chegando em lugares que as crianças não são registradas, que as crianças não existem para o Estado brasileiro, assim. Então, eu olho, assim, eu acho o SUS uma aventura utópica, eu acho uma coisa impressionante, assim, virou uma política pública, mas esses caras, sabe, a galera que inventou isso, que resolveu fazer esse negócio, é um troço muito louco. Quando você vê os caras, assim, dentro do barquinho, chegando lá numa população ribeirinha que não tem nada, só chega o SUS. É muito impressionante. Então, eu acho que é isso. Como a Helena começou lá na conversa dela, falando da nossa insatisfação, em como a mídia retratava, né, em como o SUS era tratado. Eu acho que essa compreensão mudou a partir da pandemia. A questão da importância do SUS virou um consenso, eu acho. Mas eu acho que a gente ainda não conhece, acho que o Brasil ainda não conhece, acho que o Brasil ainda não se apoderou, assim, dessa ideia, né? E que poderia ser expandida para tudo, para todas as áreas, né? Para a cultura, para tudo, esse espírito, assim, de chegar em todos os lugares, de estar em todos os lugares, de cuidar das pessoas, de que todos temos direito, enfim. Eu acho que é uma ideia que a gente tinha que falar mais sobre isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal que está aí com a câmera fechada. Sé está com a mão levantada ali. Oi, meninas, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Queria pedir que vocês elaborassem ainda sobre essa questão da memória, que isso ficou na minha cabeça. Assim, infelizmente, eu também não assisti o filme. Mas é a mesma coisa, acompanhando a divulgação e tudo, enfim, também, assim como a Lenine, eu sinto também que já vi alguma coisa. Mas sobre essa importância mesmo de ter esse registro desse momento histórico, né, que a gente viveu, e que também está em disputa de narrativa e ideologia, porque
para uma galera, a pandemia foi uma coisa que não é o que realmente aconteceu, sabe? E o documentário, ele traz isso, né? Ele traz exatamente essa realidade mesmo, assim, sabe? E então, ia pedir para vocês elaborassem nisso, assim, na importância de ter esse registro de momento histórico e que, sabendo que tem uma parcela da população que, tipo, que ainda olha a pandemia como algo, enfim, que não teve a sua importância ou que foi menor. Enfim, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho, enfim, é uma questão é muito louco, assim, né? Para além da questão do negacionismo e de uma narrativa que é construída e que a gente tem que disputar o tempo todo, porque é isso. O que aconteceu na escola em São Paulo semana passada está em disputa. O que aconteceu ontem está em disputa. O que está acontecendo hoje está em disputa. Porque tem uma rede funcionando com fake news o tempo todo, né? Fabricando fake news o tempo todo. Então, a gente está numa constante disputa. Então, essa eu acho que é uma importância de você, não do nosso documentário, mas de você construir memória, documentar, fazer um trabalho de construção de memória, de registrar momentos históricos importantes e tal. Mas, para além disso, assim, por exemplo, Cannes, o último festival de Cannes, que foi o primeiro festival pós-pandemia, presencial, não tinha nenhum filme, não é que não falava da pandemia, não tinha nenhum filme que as pessoas usavam máscara. É uma história de amor que as pessoas estão de máscara, que está rolando durante a pandemia, sei lá. Não tinha isso. Então, tem alguma coisa na gente que a gente quer esquecer. Tem algum mecanismo de... Porque é tão trágico o que aconteceu no Brasil, é tão pesado o que a gente assistiu, assim, as pessoas sendo levadas para a morte, né? As pessoas pobres, pretas no Brasil sendo levadas para a morte. Uma doença que não tinha ainda nenhum tipo, não tinha vacina, a compra das vacinas sendo atrasadas propositadamente, enfim, é tão trágico que, né, as profissionais tendo que escolher para quem dá um respirador, escolher quem é viver, quem é morrer, é tudo tão trágico que a gente tem uma tendência a querer olhar para frente. Mas acontece que se a gente não fala sobre isso, a gente não lembra o tempo todo disso, primeiro, a gente corre o risco de repetir, de voltar a ter um governo negacionista, né, no Brasil, de voltar a de não valorizar o sistema público de saúde, e também a gente corre o risco de outras narrativas, mesmo do nosso campo, né, mesmo do nosso campo que eu falo, do campo da ciência. Então, podem ter filmes assim, que vão ser contados a partir de homens médicos brancos que estavam vivendo a pandemia. E a nossa opção foi acompanhar médicas indígenas, enfermeiras, mulheres da limpeza, agentes comunitárias negras. Essa foi a nossa opção. Então, é uma forma de contar essa história do ponto de vista das trabalhadoras. Então, são muitas nuances nessa coisa da construção da memória, mas eu tenho certeza que nós vamos passar muito tempo da nossa vida contando para as crianças como é que foi, fechou tudo, eu fiquei em casa, a gente não podia sair, usava máscara. A gente vai contar, né, isso durante muito tempo. Eu acho que, assim, só complementando, eu acho que a gente sente que existe essa negação agora por entrar em contato. É impressionante como as pessoas falam, sabe, a gente já ouviu falar assim, tem um filme e tal, não, ninguém aguenta mais Covid.
sei lá, um streaming qualquer, na hora que você vai tentar, não, o público não aguenta mais ouvir falar esse assunto de Covid. Não vende, né? Não vende, não, já fizeram, já é muito, já fez muito. Como assim muito, gente? A gente passou a maior crise sanitária da história, do século. O que a gente viveu foi uma coisa assim que vai ficar em todos os livros para sempre, como uma coisa muito. As crianças trancadas em casa 2 anos, as pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente teve conseguiu, por uma série de motivos, registrar um momento ali quando estava acontecendo, né? E fez um documentário no olho do furacão, digamos. Mas eu acho que tem muitas possibilidades ainda, sabe? A gente tem editais, a gente tem ficção, a gente tem 1000 outras linguagens que a nossa série, a 3ª temporada, é sobre a pandemia. Porque eu acho que, assim, eu fico insistindo um pouco, às vezes eu e a Tininha, a gente discutindo, eu falo, gente, vou fazer mais alguma coisa sobre a pandemia, porque eu acho que ainda tem muita coisa para fazer, sabe? Eu acho que a gente não começou ainda. Existe o pós-pandemia, né? Porque Exatamente. Vivendo, enfim, muita coisa mudou, gente. As pessoas, elas ainda Essas questões de saúde mental, ó. Exato. Então pode ser que daqui 10 anos, em casa. Né? Isso que a gente fala às vezes, talvez os filmes de guerra, né? Quem foi fazer foram as crianças que eram da guerra. Daí a gente fica brincando, às vezes, será que essas crianças que vão ser os cineastas que vão falar da pandemia? Porque não é possível, né? Vai ter que aparecer em muita coisa ainda. Foi muito marcante, foi muito. E a gente viveu pandemia e governo da morte juntos. Exato. Então é muito. No Brasil existe essa mania de querer esquecer as coisas, né? A gente ainda está tendo que falar sobre o golpe militar, tendo que reiterar isso, que existiu mesmo e que foi devastador, enfim. Então, é babado. É um país que tem dificuldade, né? A Lenine falou traumas. Falou isso, que a gente está em trauma ainda. Eu acho também. Acho que isso é uma explicação importante. Não, a gente está em trauma, mas ao mesmo tempo tem essa característica do país de não entrar em contato, sabe? Como foi na ditadura militar. Você pega outros países que conseguiram avançar muito mais. A gente tende a querer, não, vamos para frente, é o próximo, tal, e não pôr o dedo na ferida, e aí não resolve, porque fica se repetindo a história. Super. Eu preciso ter que fazer análise. A Isis falou, doido pensar isso, porque ninguém aguenta mais, entre aspas, falar disso, mas filme de guerra são todos iguais e todo ano tem um novo, né? Todo ano tem filme sobre a Segunda Guerra, todo ano. Tava aí o filme ganhando esse ano um monte de Oscar. Ganha todos os Oscars. Vamos lá, Eu acho que se fizer, vai vender. A Ju Guzmán está com a mão levantada ali. Juliana, pode abrir seu mic. Eu estou no caos aqui, correndo de um lado para o outro, muito loucamente. Agora eu consegui sentar e falar com vocês. Oi, gente. Oi, Helena. Oi, Ana. Oi, Juliana. Por mensagem. É legal falar com vocês ao vivo. E, né, vocês sabem que eu gosto muito do filme e tenho uma relação grande com ele. Escreveu um texto lindo. Um filme lindo provoca textos lindos, né? É um filme que me tocou muito, assim, na época, né, que eu vi ano passado, e hoje É Tudo Verdade está estreando, né? Eu achei a combinação de datas, começando, né? Achei a combinação de datas significativa. Mas uma coisa que eu fico pensando muito sobre esse filme, né, e estou produzindo um artigo sobre ele, eu acho que talvez ele caminhe um pouco por aí, esse trabalho, que é a questão da denúncia, né, essas imagens de denúncia e uma ética da imagem de denúncia. Porque até pensei, vocês estavam falando do Frederico Wiseman, né? Tem o Titicus Folies, que é um filme que ele faz com esse método observativo no manicômio, né? E tem imagens de denúncia muito fortes, inclusive imagens de pessoas em situação de quase morte de morte, né? E ele foi muito tensionado na época, porque, assim, como filmar essa situação e, né, e o que faz, como se posiciona esse documentarista que está ali apenas
apenas, né, testemunhando uma situação de morte. É muito cru, né? Ele mostra cenas muito duras, muito... chama Titi Cut Police, é um nome esquisito mesmo, mas é isso, se digitar no Google Titi Cut, você acha o filme, né? E aí, Quando Falta o Ar, me parece que tem uma preocupação ética com essa imagem de denúncia, porque ele é um filme de denúncia, de certa forma, também de um desamparo, ele está denunciando os desmontes do governo Bolsonaro, né? Mas tem toda uma preocupação com essas figuras também dos corpos adoecidos, né? Como não revitimizar esses corpos. E eu acho que é uma questão forte no cinema brasileiro hoje também, né? Eu vejo em críticos que estão pensando, por exemplo, o lugar de um cinema negro no Brasil, é uma preocupação também com esse cinema que não revitimize corpos que já foram tão vitimizados pelas nossas narrativas audiovisuais, né, violentados, mostrados sempre como corpos mortos, né, corpos em situação de vitimização. E aí eu queria escutar vocês um pouco sobre essa relação com a denúncia, mas até que ponto pode ir uma imagem de denúncia, sabe? Até que ponto mostrar? Porque às vezes o mostrar é necessário, porque às vezes o choque é necessário para a mobilização. Mas até, né, eu acho que é uma questão difícil para o documentário e para o cinema, né? Como lidar com a necessidade de uma denúncia, mas um limite ético de não reiterar novas vitimizações. Mas é isso, estou feliz de ter conseguido estar aqui com vocês. Muito legal. Eu acho que a gente fez uma discussão, assim, meio que de uma coisa básica para a gente, que era conseguir que as pessoas que fossem retratadas quisessem ser retratadas, né? Porque parece óbvio, mas não é, né? Ainda mais em condições que a pessoa está internada, a pessoa... Então, a todo momento, ou a pessoa deu uma autorização, conseguiu dar, porque ela estava consciente e tal. Agora, todas as pessoas que estão, por exemplo, inconscientes e tal, a gente não mostra o rosto, não mostra a identidade. Então, isso era uma coisa que já estava ali, e eu já vi filmes, por exemplo, que não fazem isso de jeito nenhum, não se preocupam muito com isso, né? Ao mesmo tempo, era isso, era importante mostrar alguns corpos, mesmo que a gente não revelasse a identidade, porque isso está diretamente relacionado ao trabalho dessas mulheres, né? O trabalho, a força de mostrar o trabalho em saúde é justamente mostrar a relação entre as pessoas, entre os corpos, né? Então, a gente ficava sempre nesse limite, e aí o nosso ponto de corte foi um pouco esse, quem tinha que estar autorizado, e quando não autorizado ou não tem condições de autorizar, você não mostrar o rosto. E uma tentativa que é isso um pouco que a gente já conversou aqui, de fugir desse drama, né? De fugir desse lugar também de ficar mostrando as pessoas no auge do desespero, no auge da tristeza, no auge de uma agonia, né? De pôr uma música que leve para esse drama, que leve para você ficar... Eu acho que ele é um filme que emociona, mas a minha impressão, né? E as pessoas falam isso, ele não é um filme que você fica assim... o tempo todo te convidando a ir para esse lugar de drama, né? De choro. Ele te convida a ser muito mais num plano de uma reflexão, de um pensamento, do olha o que aconteceu, olha como uma coisa difícil, olha como... Mas não... Então, também acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, da denúncia ser por uma outra via, digamos assim. Mas, enfim, é uma questão para a gente pensar. Acho que você traz uma questão super interessante que abre para um monte de... A gente precisa marcar uma outra conversa sobre isso, e muito interessante. Juliana, bom, primeiro falar de novo que o seu texto é lindo sobre o filme, que a gente ficou muito emocionadas com o seu texto. E eu acho que tem uma coisa que vem desde o set, assim, da filmagem, né? Primeiro, um respeito extremo àquelas pessoas que estavam numa situação de sofrimento e as trabalhadoras. Então, quando a gente entrava nos lugares, eu sou do teatro, eu tenho maneira de fazer rodinha, né? Então, a gente fazia uma rodinha e aí a gente conversava, a Helena falava assim,
vamos com uma conexão fina, né? Energética, em respeito. A gente está aqui, não é para interferir, não é para entrar com uma energia de conexão, que fale baixo, que respeite os ambientes, enfim, tinha toda uma preocupação nossa de estar ali, naquele lugar, de respeito profundo por aquelas pessoas. Então, isso era uma postura que eu acho que era importante. A câmera no mesmo, localizada na mesma situação, né? Não invadir, estar, né, atento, enfim. Agora, sobre o que entra no filme, aí vem um outro debate. Então, por exemplo, tem uma cena no filme que é uma pessoa que morre em casa em Manaus, porque não tinha oxigênio nos hospitais, em lugar nenhum, essa pessoa morre em casa. Coloca a cena, não coloca a cena, né? Como ela é filmada, enfim. Então, ela é filmada de uma forma com distanciamento, com uma câmera parada, não é uma câmera que fica explorando aquilo. A gente não filma o rosto da pessoa, a gente não filma os parentes chorando. A gente filma o acontecimento com um lugar de respeito. Aí a gente poderia falar, não precisa colocar essa cena. Mas só a ideia de que as pessoas morriam em casa é suficiente? Ou é importante ter a imagem? Porque isso é denúncia. Isso deixa para a história um acontecimento muito importante, né? No sentido de que houve uma negligência um crime contra a humanidade ali. Então, são debates, né? É muito difícil. A gente vai um pouco na nossa sensibilidade e nos nossos limites. Tem material que não entrou no corte final, porque a gente achava que, de alguma forma, aquilo ultrapassava esse limite, sabe? Acho que tem um lugar ali, exatamente o que você falou, de não vitimizar os corpos e, ao mesmo tempo, denunciar o que aconteceu. É fino, né? É delicado, né? E a gente... foi sempre uma questão para a gente tentou ir nos nossos parâmetros, na nossa sensibilidade. Gente, mais alguém? Senão acho que a gente vai encaminhando aqui para o fim, já deu mais de 1 hora aqui de papo. Se ninguém mais tem perguntas, meninas, se vocês quiserem fazer alguma consideração final também, falar alguma coisa. Eu ia falar só que a gente, enfim, é muito legal, foi muito legal encontrar todos vocês e algumas pessoas a gente já, de alguma forma, já tinha uma conexão, né? Então, que a gente continue essa conexão, assim, vamos continuar conversando. Enfim, tem nosso Instagram, tem nossos contatos. Quem quiser, não quis fazer pergunta aqui, mas quer conversar mais depois, quer continuar o papo, a gente gosta muito, assim. Acho que hoje vieram várias questões que fazem a gente ter que repensar, pensar de novo. Ajuda demais, assim, o trabalho. Acho que é uma troca, né? Muito, muito interessante. Então, super aberta a gente continuar todos esses papos aqui, que a gente só começou, só foi um começo de muita coisa. E muito obrigada de novo pelo convite. A gente ficou super feliz de participar. Boa. Foi muito legal. Você quer falar, Ana? Não, quero agradecer também, e eu acho muito importante, assim, esse tipo de conversa, essa rede, a formação, porque eu acho que nós somos todos, somos companheiros, assim, né? Nós estamos construindo, né, alternativas, pensando no Brasil, pensando no mundo, criando narrativas, redes, conexões. Então, é muito importante que a gente se reúna, que a gente converse, que a gente troque. A gente vai crescendo, né? O nosso trabalho vai crescendo, a conexão vai crescendo, porque se a gente não é o mercado que nos alimenta é essa conexão, né?
é esse movimento, é fazer parte de um coletivo, é isso que dá sentido para a gente continuar fazendo o que a gente acredita e não o que mandam a gente fazer, né? Que o mercado dita, né? Mas o que a gente acredita, o que a gente acha que é importante, o que a gente quer refletir, o que a gente quer falar, o que a gente quer, qual a linguagem melhor para dizer aquilo, quais os limites. Enfim, são tantos debates, mas é muito importante que ele seja coletivo, porque senão a gente fica muito solitário, né, nas nossas criações, e essa troca é fundamental. Então, para mim não foi uma aula, para mim foi uma troca com companheiros, com outros artistas, né, para a gente seguir juntos. Boa, foi ótimo, gente. Foi super agregador para nós também. Adorei, acho que adoramos como um todo. Essa é a nossa terceira formação, né, do circuito de formação da Cine Ninjas. Queria agradecer, então, de novo, todo mundo que participou aqui, principalmente a Ana, Helena, e a gente segue, então, para a próxima. Esperamos vocês, então. Tamo juntos. Tamo juntos. Juntas.